Esse é o problema, porque quando você não tem isso, quando você não se sente útil para o mundo, para a humanidade, até mesmo quando você não tem alegria em viver, em rir, você não vive bem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está me vendo, mas o meu nome é Raquel. Eu sou brasileira e eu vivo na Itália há 18 anos. E esse é o sexto vídeo da série Reinventando a Vida, uma série onde eu conto o meu processo de aos 50 anos ter entendido que muita coisa na minha vida tinha sido frustrada, muita coisa tinha sido realmente não estava bem. E eu comecei esse processo de reinventar a vida. E tem me feito muito bem, muitas coisas têm mudado e inclusive o fato de eu estar aqui já faz parte desse processo de transformação. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês o sair da caverna. Sair da caverna no que sentido? Se vocês olharem os vídeos anteriores, se você não assistiu, vai lá, assista, acesse o nosso canal. Eu estava falando sobre a minha oração, que foi quando eu olhei para Deus e disse: Senhor, eu quero que o Senhor faça de mim a mulher que o Senhor planejou. E quando Deus vai fazer de nós a pessoa que Ele planejou, Ele precisa arrancar aquilo que não está bom, Ele precisa arrancar aquilo que realmente não estava dentro do projeto original dele e colocar um projeto novo, colocar uma pessoa nova. E aí, quando nós começamos esse processo de transformação, quando nós começamos a nos confrontar, né, com aquilo que Deus tem para nós, quando nós começamos a nos confrontar com o verdadeiro projeto, a gente vê que muita coisa, aliás, na maioria das vezes, no meu caso, por exemplo, muitas coisas não tinham nada a ver com aquilo que eu estava vivendo, porque Deus tinha me feito de uma maneira e eu tinha levado a minha vida em outra direção. E o primeiro confronto que eu tive que ter foi comigo mesma. Eu tive que me olhar no espelho e entender quem eu era e o porquê que algumas coisas tinham dado errado. E aí, meus queridos, algo que aconteceu foi que eu olhei para minha imagem e eu não gostei. E assim, a minha autoestima estava lá embaixo. E então eu comecei a trabalhar com isso, a trabalhar com a minha imagem, trabalhar com como eu me via. Por que eu tinha alcançado alguns patamares e outros eu não tinha? Aonde estava a minha incapacidade de gestir a inteligência que Deus tinha me dado? E aí eu comecei a confrontar com tudo isso, mas existe algo que é muito difícil, porque nessa hora você precisa mudar. Então, existe uma força que te puxa para baixo e diz assim: olha, gasta energia não, fica quietinha, deixa a vida passar, fica paradinho onde você tá, ó. De qualquer maneira vai chegar um momento que você vai morrer para esse mundo e aí o restante tá tudo beleza. Ó, você tá aí, tá de boa com Jesus. Qual é o problema? O problema é a frustração. O problema é a falta de realização. O problema é a alegria interior, né? Esse é o problema, porque quando você não tem isso, quando você não se sente útil para o mundo, para a humanidade, até mesmo quando você não tem alegria em viver, em rir, você não vive bem e você não está vivendo o propósito de Deus. Então nós precisamos entender isso. Não é o fato de que você tenha um trabalho, um ministério, uma família, como eu, que corresponde àquilo exatamente que Deus tinha para você. Aí você pode olhar para mim e falar assim: ah, Raquel, mas você está sendo ingrata com Deus. Quantas pessoas não têm o que você tem? Não é uma questão de ingratidão. Eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho e Ele sabe disso. E eu sou grata e falo todo dia com Ele. E com a minha família e comigo mesma. Isso aí não... Agora, quando você não identifica aquele senso de realização, é porque você está fora do projeto que Deus tem. E naquele momento, quando eu me confrontei com isso, eu tive que confrontar com uma realidade. E aí Deus me fez entender algo. O que é autoestima? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A autoestima é uma estima que você tem de você mesmo. E quando você não consegue ter uma estima boa, a nível alto, de você mesmo,
é porque você não está identificando o verdadeiro Deus na tua vida. Por quê? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é onipresente, onisciente, ele é amor, ele é perdão, ele é um Deus perfeito, como todos nós dizemos. E lembrem-se, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus, ok? Ok, quando você fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, você fala da Trindade, que é perfeita. E quando você olha para você mesma e não consegue ver um nível próprio assim, bom até mesmo, não precisa nem ser excelente, que você não consegue se amar e reconhecer a tua imagem, é porque a imagem desse Deus, ao qual você foi criado, a sua imagem, não está refletindo na tua vida. E aí tem alguma coisa que não está concordando. E foi nesse momento que foi o momento mais difícil. Porque para que eu pudesse reconhecer a verdadeira imagem do Deus que eu pregava, porque eu pregava esse Deus maravilhoso, eu pregava esse Deus de poder. Mas como é que eu não conseguia olhar para mim e ver e ter uma autoimagem alta ao ponto de eu me sentir realizada? Vocês estão conseguindo entender? Existe um momento da nossa vida que nós podemos falar o que quisermos, nós podemos pregar da forma que quisermos, mas se nós não conseguirmos reconhecer a imagem de Deus em nós, nós nunca vamos conseguir estar satisfeitos. Porque quando a verdadeira imagem de Deus está em nós, nós conseguimos entrar no propósito original de Deus. E conseguimos ser a pessoa que Ele planejou. Quem Deus planejou para que você fosse. O que Deus quer de você. E aí eu cheguei a esse momento da minha vida e eu precisei então começar a batalhar para poder entender quem eu era e como eu deveria fazer. E foi neste momento que eu comecei a aplicar realmente a técnica do alimentar a minha mente. Eu preciso alimentar a minha mente com aquilo que é bom, né? E eu comecei então, como eu já disse para vocês no outro vídeo, a ler bastante, a buscar na palavra de Deus, a buscar na ciência, a buscar entender como a minha alma funciona, para que eu pudesse entender como eu posso refletir o Deus que me criou. E hoje é isso que eu quero deixar para você. Você quer mudança de vida? Você quer um renovo? Você quer reinventar a tua vida? Então, assim, saia do lugar de comodismo. Sabe? Tenha coragem de enfrentar você mesmo. Tem uma frase que é minha, mas eu não decorei, porque quando escrevo, né, vamos lá, que diz assim: na estrada da vida, não basta saber ler as placas de sinalização, você precisa interpretá-las. Então, assim, naquele momento que você vê que tem algo que não está funcionando, interprete aquilo que não está funcionando e fala assim: poxa, essa placa está me dizendo que não está bom assim. E comece a buscar esta mudança, a buscar esta transformação. E uma outra coisa, reinventar a própria vida é um ato de coragem que é precedido de um desejo irrefreável de viver. Então, que você tenha esse desejo irrefreável de viver, que você possa realmente buscar em você mesmo, buscar refletir a imagem de Deus, para que você seja a pessoa que Deus planejou. Reinvente a tua vida, seja uma pessoa diferente. Ainda é tempo, você pode vencer. Beijo no coração.